Perfeito. E no caso do nódulo, se desfaz o calo, ele se desfaz ou permanece? Tem alguma forma de tratar ou não? Então, nós temos dois tipos, né, de nódulos. O nódulo, quando você procura já de imediato o profissional, um fonoaudiólogo ou um otorrino, se esse nódulo é diagnosticado com rapidez, a gente consegue fazer exercícios vocais. Então, o fonoaudiólogo passa uma série de exercícios específicos e esses exercícios devem ser feitos ao longo do dia, todos os dias, tem toda uma sequência a seguir. E depois de mais ou menos 2 a 3 meses, o nódulo é reabsorvido pelo organismo. Então, fica sem nada, mas é claro que a gente tem que mudar alguns comportamentos vocais. O que seria essa técnica, né? Porque eu já ouvi falar, a pessoa, ela canta na garganta, ela canta com o diafragma. Qual é a diferença disso, doutora? Quando nós usamos o diafragma é um músculo que tem ele fica nessa posição de cúpula, logo aqui abaixo da região torácica. Na verdade, a função básica dele é dividir a região respiratória da parte digestiva. Quando nós somos um profissional da voz, nós podemos usá-lo na respiração também. Se eu uso o diafragma, que está logo abaixo dos pulmões, eu consigo fazer esse movimento com ele, eu aumento a base dos pulmões, então eu tenho muito mais ar, a corrente aérea é maior. Então eu consigo falar frases mais longas, cantar frases maiores também e falar com mais intensidade. Então é usando essa musculatura. Sempre, às vezes, a gente tem um mito, né, que a gente aprende desde pequeno, que nós devemos inspirar elevando o peito, não é? E encolhe a barriga, não é? Todo mundo fala, enche o peito, encolhe a barriga. É incorreto, porque quando nós respiramos adequadamente, nós não devemos elevar os ombros, elevar o peito, porque isso tensiona. Se eu elevo o ombro, eu tensiono essa região cervical. Então, eu tenho que o menos possível usar isso, mas sim o diafragma. Então, quando eu inspiro, o meu abdômen vem para frente, quando eu expiro, ele vem para trás. Esse é o movimento ideal, que a gente consegue com o treino. Também não é de um dia para o outro que a gente faz um exercício que vai mudar o tipo respiratório. Que nem musculação, a gente tem que fazer durante um período para conseguir ter músculo. A mesma coisa a respiração, a gente treina uma sequência de tempo para conseguir automatizar esse tipo respiratório. Perfeito. Então, e no caso de alguém que use, por exemplo, uma gravata um pouco mais apertada e usa demais a voz, tem algum problema? Existe alguma relação? Não tem problema, desde que a pessoa use a gravata com um pouquinho de folga. Tem que entrar pelo menos um dedinho e meio aqui. Tem que ter... Como que tá, Elis? Não tá? Não tá. Porque quando a gente não tem esse espaço, a gente tensiona. Olha como já muda o meu tom de voz. Só porque eu apertei a minha laringe. Quando a gente fala, a laringe tem um movimento que sobe e desce, sobe e desce. Se eu aperto, eu limito a minha voz. Perfeito. Algumas verdades e alguns mitos. Eu queria perguntar, dar um grito antes de falar em público libera as tensões? É bom? Depende do grito, né, Bispo? Igual nós vimos, se for um grito com técnica, os atores que estão nos assistindo sabem, não tem problema nenhum, usando o diafragma. Agora, se é aquele grito que depois minha voz fica rouca ou que eu uso muita tensão, muita força, totalmente ruim, porque aí além eu posso até liberar as energias, mas libero tanto que perco a voz. Então tem que tomar cuidado. E pigarrear, limpa as cordas vocais? Também um mito, Bispo, porque o ato de pigarrear faz um movimento muito brusco com as pregas vocais. Então, é aquela palma com muita força. E se eu pigarreio constantemente, eu posso até ter um nódulo de prega vocal. Às vezes, isso é um mito, né? Às vezes as pessoas têm o costume de... eu conheço algumas pessoas que vão atender o telefone e faz... Mas por que você está pigarreando? Você está com alguma coisa na garganta? Só para impostar a minha voz. Isso não é adequado, né? Nós temos exercícios para isso e não o ato de pigarrear, que é totalmente incorreto. E cochichar, poupa a voz? Cochichar também não é adequado, porque cada vez que a gente fala baixinho, sussurra, sem o som, a prega vocal ela não se encosta completamente, ela forma uma fenda e fica muito tensa uma contra a outra. E essa tensão também é prejudicial. E chupar pastilha, comer gengibre. Tem o efeito de anestesiar. Então imagina, se eu estou com o meu braço anestesiado, eu posso pôr no fogo? Até posso, né? Eu não vou sentir nada. Mas depois que passa o efeito da anestesia, se eu tiver braço ainda, vai estar com uma lesão de segundo, terceiro grau, vai doer demais. Então a mesma coisa da pastilha. O que seria bom então? O que nós indicamos, em primeiro lugar, é a água, a hidratação.
é bom para o corpo todo, não é verdade? A gente vê que água é bom para a pele, né? Para as mulheres celulite, geralmente os médicos dizem isso, inclusive para a voz. Cada vez que a gente toma água, a gente hidrata, melhora a irrigação sanguínea. Então, assim, não é que a água vai passar na prega vocal, porque na verdade a água passa no tubo de trás, que é a faringe. Mas indiretamente melhora a circulação sanguínea, melhora a vibração da prega vocal. Então, quanto de água por dia? Nós indicamos uma média de 2 litros por dia, né? Ao redor, e isso tem que ser aos poucos, não adianta tomar tudo de uma vez, tem que ser ao longo do dia. Sempre a temperatura, de preferência ambiente, nunca muito gelada, e água quente também ninguém gosta, não é? E não fica com pigarro depois, não tem dor de garganta, então essas pessoas podem continuar tomando água gelada. Tudo é muito individual, a gente tem que fazer testes para ver o que é bom e o que é ruim para nós. E um outro tipo de hidratação, que é muito tão bom quanto o beber água, é a inalação. Nós vivemos, né, num tempo aí que andou muito seco, sem chuva. Então a voz também, a gente fica com a boca seca, às vezes muito pigarro, né, sensação de saliva grossa. É muito bom que a gente aspire, para quem não tem o aparelhinho, né, o nebulizador, aspire aquele vapor do chuveiro. O vapor morno, o vapor úmido, a hidratação é direta na prega vocal, então melhora instantaneamente. Tem até alguns profissionais cantores que fazem esse tipo de hidratação antes dos shows e tem uma melhora da voz, assim, um desempenho muito melhor. Perfeito. Agora, em termos de tempo, o que pode ser considerado abusivo para alguém que é um profissional de voz, que tem que trabalhar e usar? Quantas horas seria por dia? Existe alguma estimativa, uma média para isso, doutor? Também muito individual, bispo. Depende de cada pessoa e depende do quanto você fala. Por exemplo, pessoas que falam com um tom mais agudo, a gente tem que observar que tom que eu falo. Será que é um tom médio da minha voz? Ou às vezes eu gosto de falar mais grave o tempo todo. Isso é abusivo, a pessoa não vai conseguir falar por muitas horas. Ou fininho o tempo inteiro, que também cansa o ouvinte, não é verdade? A voz infantilizada. E também não é adequado. Então, o ideal que a gente fala sempre é que as pessoas observem os sinais. Se tem algum sinal de dor na região cervical, ou falta de ar, ou sente que a voz fica mais cansada no final do dia, pode ser que você esteja abusando a quantidade de horas. E os exercícios de aquecimento devem ser feitos antes e durante também as atividades. Isso faz com que a gente consiga falar por um tempo maior. Então é muito individual isso também. O Brasil, assim, em termos de índices de câncer de laringe, é o segundo no mundo. Isso mesmo. Ao que se atribui isso? Exagero do uso, a forma, a altura, alguma coisa assim, doutora? Sim, são duas causas principais que é a dupla quase que infalível, que é o tabagismo e o álcool. Essa é a dupla, né? Pessoas que associam o uso do tabaco com bebidas alcoólicas, né? Nós temos vários hospitais que são especialistas nisso, Hospital do Câncer, Hospital Heliópolis, que tem um grupo muito bom que atendem pessoas com esse tipo de alteração. Nós temos muitas pessoas que desenvolvem, né, os tumores na prega vocal, na laringe, no lábio. E sabe-se que se você tem um tumor no lábio, se com a radioterapia ou quimioterapia não tem tratamento, a gente tem que retirar um pedacinho do lábio. Agora imagina você falar, comer sem um pedaço do lábio. Ou se pega na prega vocal, por exemplo, eu tenho que tirar uma prega vocal, em alguns casos a laringe inteira. Então é muito complicado para a pessoa voltar a falar. Existem algumas técnicas, mas a voz fica muito alterada, muito mesmo. Então as pessoas que precisam da voz profissionalmente têm que mudar de profissão. Então, perfeito. E no caso das pessoas que, por exemplo, percebem, quando é que ela pode perceber que não é somente um desgaste, mas algo está acontecendo, que deve buscar realmente já um fonoaudiólogo? Então, o primeiro sintoma é a rouquidão. Então, a voz falha. Outro sintoma, cansaço da voz. Nossa, eu chego com a voz tão cansada em casa que não quero nem conversar. De tão cansado que eu estou, até de falar. Outra sensação, pigarro, aquela saliva muito grossa na garganta, sensação de bola na garganta, parece que engole, mas nunca sai, umas fisgadas na garganta. Também é importante procurar um fonoaudiólogo. Isso assim, relacionado à voz. É claro que nós temos várias outras alterações que o fonoaudiólogo também trata. Então, dificuldades de articulação, dicção, velocidade da fala. Falo rápido demais, falo muito devagar, as pessoas dormem quando eu falo. Procura sempre um fonoaudiólogo, que é o profissional especialista para isso.